Pai querido, mais um dia nós estamos aqui. Mais um dia estamos para te agradecer em ação de graças, porque nós precisamos tanto, Senhor, nosso coração se enche tanto de gratidão todos os dias, que nós às vezes somos até repetitivos em te agradecer por todas as coisas. E te agradecer porque tu és fiel. Porque o Senhor nos molda. O Senhor é aquele que permite que as coisas aconteçam para que nós possamos crescer, amadurecer. Para que nós possamos, Senhor, ser pessoas mais sensatas, mais maduras, mais realistas. Nós não devemos tirar esse sonho, essa vontade de ter expectativas positivas. Isso é algo que nos anima todos os dias. Mas nós não devemos esquecer que devemos ser realistas. Muitas coisas acontecem com a gente, Senhor, no único propósito, para que a gente possa crescer. Crescer e também dar testemunho para outras pessoas. Ai, Jesus, o meu coração se enche de alegria mais ainda em saber que o Senhor me permite mais um ano de vida. E só vem na minha mente, Senhor, tudo o que aconteceu naquela maternidade, onde a minha tia foi a minha maior advogada. Onde a minha mãe estava tentando entrar no hospital, enquanto ali os funcionários estavam em greve, estavam parados. E ali a minha tia, com toda a força do seu coração, faz o popular escândalo, barraco, e minha mãe consegue ser atendida. E aí está aqui Paulo Xavier nesse mundo, chegando em 47 anos, onde tantas coisas já aconteceram. Eu só tenho que te agradecer, Deus. Te agradecer pelas tuas misericórdias. Te agradecer porque o Senhor me ensina todo dia. Eu sempre coloco no meu coração a reflexão de saber que a cada dia mais a gente tem avançado. Quem diria que eu ia chegar em 47 anos, enquanto eu já fui tantas vezes condenado por médicos que diziam que eu não ia durar nem um dia mais. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Eu disse para vocês que ia chorar hoje, não foi? Então pronto. A gente que é chorão, eu acho assim... Respira. Eu acho tão bom, né, quando nós que nascemos nos anos 80, eu digo assim, 80 porque eu nasci na beirada de 79 para 80. E nós temos uma coisa chamada sensibilidade. Nós olhamos para as coisas, mas não com o mesmo olhar irracional, sabe? Sabe aquela coisa da gente olhar um negócio e a gente sentir na pele, coisas do tipo... Mas vai o tanque, né? Pois é. Mas quem disse para você que tu não vai ganhar o bom dia hoje? Hein? Meu Deus do céu, porque é assim mesmo. A gente começa a trazer coisas pro presente que eu mesmo, graças a Deus, eu pude ter a oportunidade de chegar para minha tia e agradecer a ela, né, quando eu soube da história. Minha avó me contou, depois a minha mãe também me contou. E hoje, tantas pessoas, né, que estão aí querendo um atendimento e às vezes tem que gritar, tem que fazer barraco,
tem que, sei lá, né, fazer alguma coisa para ser ouvido, na verdade. E eu olho e vejo que eu também passei por isso. Eu não iria nascer se minha mãe, se minha tia não tivesse feito um escândalo, né? E não estaria esse doido aqui fazendo de olho com você hoje. E aí? Pois é. Bom dia, meus amores. Bom dia para vocês que estão aqui no Kawaii, na transmissão, enfim, nas plataformas. E você, boa tarde. Boa tarde, você que está na Rádio Igaraçu. Eu que sou a sua melhor companhia no seu almoço. Obrigado, muito obrigado por esse privilégio. Você também que está aí na Rádio Vitória do Recife, também muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado em saber que eu não mereço, mas eu agradeço. Eu sempre vou dizer isso. Eu não mereço nada, eu não quero ser nada. Eu simplesmente quero ser aqui, ó, o pó e a cinza. E não preciso me jogar no chão, né? Pois é. Hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2026. Já chorei um bocado, ainda acho que vou chorar de novo. Hoje é o programa de número 116. Começamos em 5 de janeiro de 2026. Olha só quanto que a gente já andou, né? Pois é. E vamos começar com a nossa informação da Copa do Mundo, que você sabia que a bola que rola lá nos jogos, ela tem uma coisa meio diferente? Pois é. A bola oficial da Copa é uma das maiores curiosidades do torneio, sendo praticamente um dispositivo inteligente. Ela possui um sensor inercial de movimento. Sabia? Pois é. Sabe aquele negócio que tem no carro, que dá ré, né? Que fica lá, pi, 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 pi. Pronto, é um negócio meio assim, só para você entender. Ela possui, né, aqui, esse sensor, ele rastreia cada toque, passe ou chute em tempo real. Agora sabe para quê? Para ajudar o VAR. Olha que coisa, né? O detalhe inusitado é o seguinte, ela tem um chip que é alimentado por uma bateria, o que significa que a bola precisa ser recarregada em uma base de indução antes de chegar no gramado. Já pensou, rapaz? Olha, as tecnologias é fogo, viu? E tu sabe quem tá fazendo aniversário igual a eu aqui? Que privilégio, rapaz. Saber quem faz aniversário hoje é o Índio Aritana. Aí agora tu viajou na maionese. Só os pessoal assim, tipo de Vera pra trás é que vai saber. Carlos Alberto Richelli. Ele nasceu em 3 de julho de 1946. Pronto, vou refrescar tua memória, né? Que a Aritana não é do teu tempo e eu também não. Eu nem era nascido ainda. Mamãe ainda pensava em me fabricar quando ele estava fazendo sucesso na novela Aritana, junto com Bruna Lombardi. Você sabia que Ivani Ribeiro juntou os dois? Eles estão unidos até hoje. Pois é, rapaz, ele e Bruna Lombardi, que coisa bonita, né? Casal mais lindo que Bruna e Carlos Richelli não existe na face da Terra. Desde 1990, quando ele terminou Vale Tudo, né? Ele foi o César de Vale Tudo, na versão original, tá? Aí ele foi morar nos Estados Unidos, só volta pro Brasil para fazer algumas coisas e depois retorna para lá pros States. Esse? Pois é. E aí, você que tá fazendo aniversário igual a eu, sabia que hoje é dia de São Tomé? O meu santinho protetor é o São Tomé, rapaz. Pois é, eu só acredito vendo. Então, eu só acredito vendo. Vamos saber se vai chover ou não. Pois é, gente, se eu já faço jornal na dúvida sem ser meu aniversário, imagina hoje. E minha vista embaçou com a beleza agora, não tô vendo mais nada. Ai, Jesus, sei não, papai do céu. Hoje a intensidade dos ventos é de fraco a moderado durante o dia inteiro. E aí a umidade máxima do ar pode chegar a 95% e a mínima a 65%. Hoje a temperatura mínima chega aos 22 e a máxima aos 28 graus. A previsão de hoje, muitas nuvens pela manhã e durante a tarde e a noite pode haver a possibilidade de chuvas isoladas. Lembrando para você que as informações do tempo são fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia.
Pois é, e vamos aí às manchetes dos jornais que circulam hoje, sexta, dia 3 de julho de 2026. Nova operação na comunidade do Detran combate grupo ligado ao VVV. Deu para entender, né? Que eu não posso falar o nome aqui, pelo amor de Deus. Lula mantém Transnordestina travada em Pernambuco e avançada no Ceará. Por que será? Rapaz, logo aqui em Pernambuco, companheiro, não pode isso, companheiro, da terra de Chocampo. E Michele não quer estar na campanha de Flávio e pode desistir do Senado. Pois é, né? Segundo aí dizem, ela vai só se dedicar a cuidar aí do nosso 01, né? Pois é, cada um faz suas escolhas. Quem tem suas dores, a gente respeita. Fazer o quê? O Ministério Público pede que policiais paguem R$ 1 milhão por um eventual dolo em Camaragibe. Pois é, né, rapaz? Se isso acontecesse também com as pessoas que fazem o mal sem vestir uma farda, aí vamos dizer, né? Seria maravilha. Então, aí são as manchetes dos jornais que estão circulando nesta sexta-feira. Ai, Jesus amado, meu coração de melão. Olha, eu vou dizer para vocês, eu acordei hoje, já fui logo fazendo a minha playlist aqui, né? Em primeiro lugar, as músicas de 79, do ano que eu nasci, e daí foi, meu irmão. Ainda tô devendo o restante da playlist. Pois é, rapaz, vamos entender esse negócio, né? Que tem a tal da agenda de Lula, tem não sei o quê, e aí, finalmente, Lula vem ou não vem? É ou não é? Rapaz, hoje eu quero começar com o Johnny. Olha as caras de não sei o que aqui, né, meu Deus do céu? Hoje eu não quero me estressar. Tá? Hoje é meu dia. Então, hoje eu quero estar de papo pro ar, eu quero estar de bem com a vida. Viu? Bem, e a tal da pré-agenda? Vamos começar com a pré-agenda? Companheiro, você vai me perdoar, companheiro, mas não deu para chegar aí, companheiro. Eu tava no Ceará, companheiro. Você sabe que o povo do Ceará tá contra mim, companheiro. Rapaz, e Lula não veio. Então o presidente não veio. E agora, José? Já viu? E agora, José? José para onde? Acho tão lindo, né? Paulo Diniz cantando a poesia de Carlos Drummond de Andrade, né? Pois é, rapaz, vai ficar para outro dia, viu? Agora só quando ele estiver em campanha. Mas diz assim, né, que a ausência de Lula hoje não vai mudar os planos de Johnny. Claro que não, né? Pois é. Bora pra cima, companheiro. É igual o quê? É a Noruega, companheiro. Bota a lã pra cima de Neymar, companheiro. Pois é, ele participa de uma solenidade de entrega da unidade ao lado de representantes do Ministério da Saúde, né? No caso aqui, Lula estaria certo para vir para a inauguração do Hospital do Amor em Garanhuns. Então, o que é que vai acontecer? Quem vai entregar a obra é Johnny. A lógica, vamos entender a lógica, que é o seguinte, né? Que já que Johnny faz parte do casamento PT-PSB, né? Então ele se vê no direito de entregar a obra, sabendo que o limite, né, de estar aí se aparecendo, vamos dizer assim mesmo no errado, é até hoje. A partir de amanhã, 4 de julho, é dia de se apresentar como candidato. Pré-candidato, né? Como se diz. Só depois da convenção é que se oficializa o candidato. E daí, mais um compromisso de uma sequência de agendas que vem cumprindo pelo interior do Estado.
A presença de Lula chegou a ser cogitada, tudo, mas não aconteceu. E daí, o governo federal vai ser representado pelo secretário de Atenção Especializada à Saúde, Mozart Salles. De todo jeito, Johnny mantém presença em um evento considerado estratégico para reunir investimentos federais em uma pauta de forte apelo social. Ai, Jesus amado. Pois é. Durante a agenda, Johnny voltou a defender a isenção dos impostos sobre a propriedade de veículos automotores para motociclistas e voltadas para o uso rural, né? A proposta integra o programa Moto Rural, Moto Legal, apresentado pelo socialista como uma medida para reduzir os custos de quem depende do veículo para exercer atividades no campo. Pois é, né? Para quem reduziu o imposto das BET, engraçado que a BET, principalmente a Esporte da Sorte, ela paga uma mixaria. Enquanto eu tenho que pagar ISS, sei lá o que, lavar o trem, né? Lá nas alturas. E Kekel, como é que Kekel está, bebê? Eita, Lelê. Pois é, vamos fazer bimbi com buca logo agora, né? Porque hoje é o meu dia. Eu tô igual a música do fim de ano da Globo. Hoje é um novo dia, um novo tempo que começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, de quem vier. Pois é, Kekel esteve lá em Igaraçu, isso aí em Igaraçu, né? Fazendo aí a inauguração da creche Titia Manu. No caso também, ela foi correndo para a abertura do processo licitatório de construção de uma nova creche em Primavera, lá na Mata Sul. E as agendas aconteceram, como sempre, né? Que a gente já falou, mas vamos reforçar que hoje é o último dia para aparecer como gestora. Já a partir de amanhã, ela se torna candidata. Então, somente entre 12 de junho e ontem, Kekel já inaugurou 8 creches em 7 cidades. Ela publicou nas suas redes sociais que a meta do governo é criar 60 mil novas vagas na educação infantil. E segundo ela, já existem 169 creches em execução em outras regiões do estado. E o negócio não para por aí. Não para por aí não. Não para não. Lembrei agora daquele funk, né? Agora, elas estão descontroladas. Não para, né? Pois é, e Anderson Ferreira, assim, tá fazendo aí, né? Levando o Silvio para Brasília, já para conhecer como é que funciona lá o negócio, né? Ele foi conhecer Valdemar da Costa Neto. O presidente estadual do PL em Pernambuco, Anderson Ferreira, participou nesta quarta, em Brasília, de uma reunião com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, com o senador Rogério Marinho. O encontro também contou com a presença do vereador de Caruaru, Silvio Nascimento. Pois é, vai ter acostumado com esse não, viu? Nome que vem sendo aí cogitado nos bastidores como possível candidato ao Senado. Agora eu fico pensando assim, né? Eu acho que eles vão aproveitar porque o homem já é vereador, né? Porque se ele não ganhar para senador, ele volta lá para a cadeirinha dele em Caruaru. É simples, né? Você tem que colocar uma pessoa que já tem um mandato para ela não perder. Entendeu a estratégia de Anderson Ferreira? Anderson Ferreira é o cara, meu irmão. É o Tigre das Galáxias. Entendeu? Diz assim, a agenda aconteceu lá na sede nacional do PL e teve como foco a estratégia eleitoral da legenda no Estado. Nas últimas semanas, dirigentes do partido discutiram diferentes cenários para a disputa, incluindo a possibilidade de uma candidatura própria ao governo de Pernambuco. Já deveria ter existido, já deveria ter existido, pelo amor de Deus. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais espaço, melhor, né? Que o pessoal tá pensando assim, não, é porque a gente vai apoiar fulano, né? Porque aí o fundão vem mais, né? Sabe aquele negocinho, né? Pois é, lembra do chaparral que eu disse ontem aqui para vocês? Pois é, né, papai do céu? Oh, meu Deus do céu, eu com minha grande boca. Pense numa criatura.
E olha que tem um BO aí rolando com Eduardice e uma cantora. Não sei nem quem é essa cantora na fila do pão, rapaz. Você está estranhando, né, cadetita, mulher? Pois é, depois que eu me recompus aqui, a Tita desceu, mulher, desculpa. Hoje é aniversário do homem, né? Então hoje ele tá chorando que só, né, mulher? Tá chorando mais do que eu quando levei a lapada que saí do Agreste. Então preste atenção no BO do dia. Caso de família, briga de artista. Se tem briga de artista, Milton vem, Milton chega. Divinérrimo, meu amor, é faraônico. Pois é, rapaz, olha que coisa linda. O vereador do Recife, Eduardice, processou a cantora de brega Dani Miller após ser chamado de falso moralista e falso defensor da família. O político pede retratação, né? Como ele processou, ele não pede, ele exige, né? Pela soberba que ele tem. E direito de resposta. Ai, que lindo. Ele vai entrar nas redes sociais dela para fazer igual o Erika Hilton fez com o Ratinho. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu estou não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Vocês viram a história do B.O. de Ratinho com ela? Pois é, ela ganhou direito de justiça, aliás, direito de resposta no SBT, dentro do programa do Ratinho. Bem, segundo a ação, a cantora teria feito comentários caluniosos em uma publicação de autoria da ex-esposa do vereador. Como é que é o negócio? Peraí, calma. Hoje eu tô no estado de déjà vu. Já voltei para 79, já escutei Casinha Branca, escutei Grilo na Cuca, escutei Basta que me toque Senhor, então eu tô meio ainda 79, sabe? Eu voltei para 47 anos atrás. Eu voltei pro bucho de mamãe. Então vamos entender esse BO aqui. Ela teria feito comentários caluniosos. Você sabe, né? O que é calúnia, injúria e difamação? Pois é, né? Então diz assim, ela abateu, né, a moral de Eduardice. É como se diz, meu filho, se você tá na chuva tem que se molhar. Fazer o quê, né? Quem mandou ser pessoa pública? O resultado é esse. Aí ela diz aqui, né, que foi ela fez comentários caluniosos em uma publicação de autoria da ex-esposa do vereador, que tornava público o fim da relação. Entendi. Agora, eu estava tentando explicar, mas eu estou tentando entender. Então agora eu entendi. Vamos lá, vou desenhar para vocês. A cantora entrou nas redes sociais da ex de Eduardice para fazer uns comentáriozinhos, né? Quem diria que ele ia separar, rapaz? Olha, nem Tabata. Tabata casou com Johnny, ele tá correndo na campanha, ela malhando o pau nas bets, mas ela tá em São Paulo e ele tá aqui. Né? Se casaram, muito mal fizeram menino ainda. Né? Vamos contar. Vocês aí, mulheres, me ajudem, né? Quem casou em fevereiro, depois do carnaval, quando é que dá 9 meses? Vamos lá, vamos contar. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então vamos aguardar, né? Que em novembro pode vir o Johnnyzinho por aí. O feed tá com o Johnny, né? Se deu tempo para fazer, com certeza deu, né? Ele teve uma semana aí para brincar. E ela é conhecida no estado como vocalista da banda Lolita e também integrou o trio As Comandantes. Ele diz nos autos que os comentários replicados em perfil com mais de 119 mil seguidores lhe causaram dano à honra coletiva e subjetiva. Aliás, à honra objetiva e subjetiva. Ah, tá. Agravando por sua condição de mandatário e pré-candidato em ano eleitoral. Ah, tá. Rapaz, um comentáriozinho da cantora prejudicou ele. Oh, Jesus. Pois é, né, rapaz? Aí tu sabe o que foi que aconteceu no BO todo aqui, nesse arrudeio que eu tô fazendo? É porque eu peguei e garaçou o sítio histórico, né? E tu sabe que ao invés dele pegar a BR, ele vai pro outro lado pegar o sítio histórico. Mas dá no mesmo beco. Vai sair na BR de todo jeito. Tá vendo que eu já sei?
Tá vendo? Olha, eu quero meu título de cidadão igaraçuzense, viu? Igaraçuense deve ser alguma coisa assim, viu? Eu quero pelo menos um voto de aplauso, por saber que eu tô mexendo com a sua hora de almoço. Ah, é amostrado. Aí, sabe o que aconteceu? O pedido foi indeferido. Quem é indeferido, gente? Vocês já escutaram isso aqui, eu já falei. Indeferido, ou seja, ele processou ela em vão. Aí diz aqui. Na decisão, o juiz Carlos Antônio Sobreira Lopes, do 2º Juizado Especial Civil e das Relações de Consumo de Olinda, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, avalia que a opinião proferida pela artista teve origem em fato traduzido, aliás, trazido a público por pessoa diretamente envolvida. Então, quer dizer, segundo aqui o juiz, se uma pessoa está dizendo, ai gente, eu já acordei naqueles dias, eu estou numa depressão tremenda, aí eu boto nos comentários, vai procurar uma lavagem de roupa e feliz, tu não tem o que fazer não, levanta a tua cabeça, coisa. Foi isso aqui que eu entendi. Ou eu estou errado? Me dá imagem. Comandante Hamilton, me dá imagem. Aí, ó, disse aqui, com relação às acusações de falso moralista e defensor da família, o magistrado disse que não identificou, a princípio, o abuso de indenização. Que vale a indenização, né? Aí ele diz assim, a crítica à incoerência entre discurso público e vida privada de político integra o núcleo essencial da liberdade de Cristo em uma democracia. Ah, tá. Gostei de saber disso, viu? Gostei. O juiz também analisa que está enfraquecida a tese de Eduardice de que a artista o imputou, né, como algo além, né, ao falar sobre questões psicológicas. A expressão foi empregada de forma genérica e retórica, vinculada à manifestação pública do próprio demandante, entrevista por ele concedida, e não como imputação de fato determinado, específico e circunstanciado. Além de indeferir a tutela de urgência, o magistrado também intimou as partes para comparecer a uma audiência de conciliação, instrução e julgamento. E daí, rapaz, olha que o BO tá grande, né? Pois é, menino. Tem a história aqui do passinho, né? Tem outras coisas, né? Sem contar que ele ofendeu, ele permitiu que o cara dissesse que nós, bombeiro civil, era bombeiro hidráulico. E eu fui lá, pedi a ele direito de resposta e ele não deu. Pois é, Eduardice. Vai querer, viu? Vai querer aparecer em outro lugar, rapaz. Bota uma melancia na cabeça. Viu, Eduardice? Agora me processa também, tá? Pois é. E tu tá devendo pro bombeiro civil direito de resposta pela palhaçada que você permitiu dentro do seu podcast. E aqui, para fechar a nossa Casa dos Patrão, hoje a Casa dos Patrão tá lotada, rapaz, pelo amor de Deus. É Igaraçu BR-101, né? Sai lotado. Se não sai um atrás do outro, sai todo mundo imprensado. A deputada Dani Portela denuncia ter sido agredida por policiais militares no Recife. Foi? E foi? Ah, tá. Pois é, né? Por que ela saiu do PSOL e foi pro PT? Ah, não, é liberdade de escolha dela. Ah, ela vai para onde ela quiser, lugar de mulher onde ela quiser. Né? Pois é, por que tu saísse do pessoal, mulher? Mulher, explica essa história direito, mulher. Explica por que tu saísse do pessoal. O pessoal é que é o partido das causas, né? E diz aqui que ela afirmou, ela tem certeza absoluta, por isso que a polícia quer, com a maior urgência possível, comprar as câmeras dos Big Brother para botar nos laranjinha, porque qualquer coisa ali foi provado que ele me agrediu. Mas na verdade tu provocasse o policial, né? Vem cá, seu fardadinho de merda! Venha me agredir, venha pra cima de mim! Aí o policial nem mede distância, pega a tonfa e tonga a conga. Né? Aí ele tá errado, porque ele reagiu. Mas tudo bem. Aí diz aqui, né? Ela declarou que tentava defender uma outra mulher agredida
por um homem quando foi atingida por um tapa no peito e um empurrão desferido por 2 policiais. Em entrevista ao diário, ela relatou que os policiais, os laranjinhas, ao se aproximarem para conter a confusão, teriam concluído que o grupo de homens, que nem eu, né? Que nem eu, branco. Eu não nego minhas origens, não. Eu sou de origem europeia, não tenho culpa disso. Nem vou botar na minha cabeça que eu tenho que pagar pelos pecados dos meus antepassados, não tenho nada a ver. Mas eu sou branco, né? Sou branco, sou periférico, lascado, sem dinheiro, fazendo programa, né? Então, para fechar aqui a história, ela disse aqui que 3 homens brancos teriam se aproximado de 2 meninas negras e jovens que estavam ali, né, brincando com a chupetinha. Deu para me entender, né? Pois é, ela disse que não ia chover, já começou a chover. Eita, Santo Tomé! Ao ouvir de uma das jovens que aquele era o último a receber a indicação de onde comprar, o homem, segundo ela, adotou uma postura de intimidação. Ele disse assim: não, mas eu pedi o seu, a sua chupetinha. Aí a moça respondeu que só tinha aquele e aí o homem simplesmente deu, né, agrediu fisicamente. E daí ela afirmou que viu a jovem caindo e a amiga chamando o homem de agressor de mulher. Pois é, né, rapaz? Aí realmente o negócio foi constatado, né? Quem mandou ela querer comprar a briga dos outros? Aí o resultado, né? Aí os policiais disseram: ah, tu é deputada, né? Tu é contra a Raquel, né? Ah, pois pronto, tome-lhe. Eu tô, como se diz, eu tô aumentando. Eu tô aumentando. Ok. Aí, às vezes, o pessoal pode dizer assim, né? Mas você está levando um caso desse como uma ironia. Não é ironia, eu estou tentando ilustrar. Tá entendendo? O que foi que aconteceu? Porque hoje, infelizmente, a gente vê falas muito autoritárias, muito no imperativo. Principalmente por parte dela. Né? Ela, Liana Cirne. Cadê? A Liana também já levou uns baculeiros de polícia, depois descobriram que o policial era parente dela e assim vai, né? Eu não vou nem continuar a história, porque já deu para entender aqui o que foi que aconteceu. Simplesmente ela estava lá no Recife, no Parque São Pedro, foi tentar defender a menina e acabou levando os baculeiros dos homens, né? Dos coleguinhas, como se diz assim. Vou fechar a casa dos patrões, senão não vai dar tempo para fazer as outras coisas, viu? Que tem mais coisa para a gente fazer. E vamos aí fazer o nosso olhar sobre a cidade, tá? Segunda-feira a gente volta com a Casa dos Patrões. E o meu mouse hoje está de mal comigo, rapaz. Pense numa coisa. Eu não vou me estressar com você. Não, pô. Ainda tinha Tereza aqui para falar de Tereza, né? Mas segundo eu falo de Tereza, viu? Pois é, rapaz. Eu tô achando aqui uma coisa assim tão irônica. Me perdoem o que eu vou dizer. Mas está se dizendo aqui que o Juntos pela Segurança registra o melhor primeiro semestre na redução de dolosos. Dolosos, né, são coisas que elas são prejudiciais, às vezes até chegam a, né, acabar com os outros, vamos dizer assim. Aqui na zona norte do Recife, onde o nosso jornal é produzido todos os dias pela manhã, e bom que as notícias elas não se perdem e vão ao ar no rádio ao meio-dia, o que acontece? Onde a gente mora pro lado de cá, tá um tal de toque de recolher. É porque eu não vou precisar, né? Inclusive, Vera tem um momento no programa dela que é só para falar dessas coisas, né? Adolescente foi encontrado com 10 quilos de... né? O cara querendo dar uma de Gino César. E lá vai, né? Então,
A gente está precisando de mais laranjinha pro lado de cá, na Zona Norte, sabe? Pois é, andando aqui pelas comunidades, fazendo os trabalhos, né? Fazendo aquela coisa toda. Porque aqui está se dizendo que o primeiro semestre ele registra os menores indicadores de dolo violentos intencionais e dolos violentos contra o patrimônio, em uma série histórica, com os últimos 23 anos registrados, né, e os registros de roubos nos últimos 16 anos. Na gestão de Raquel Lira, exatamente atribuiu as melhoras pelas ações do Programa Estadual Juntos pela Segurança. A Gerência de Análise Criminal e Estatística, que faz parte aí da Secretaria de Defesa Social, contabilizou 1.407 dolos havidas nos primeiros 6 meses do ano, uma redução de 13% em relação ao ano passado. Quando a Secretaria registrou 1.628 ocorrências. Pois é, de 1.628 para 1.407, né? Inclusive tem um tal, acho que é Emerson, alguma coisa assim, Emerson alguma coisa o nome dele. Ele é chamado de 01. Ele está sempre pro lado de cá, Nova Descoberta, Vasco, Alto Santa Terezinha, Alto Santa Teresa, Alta Feira, né? Só fazendo o registro dos BO. O cara ganha dinheiro na internet registrando os BO dos outros. Então, no caso, né, ele fica doido para que tenha ocorrência, porque senão ele não ganha o dinheiro dele, né? Pois é. Assim como acontece do tipo, você vai para o restaurante comer, mas tem alguém que vai ganhar porque você quis ir no restaurante. Então, na comparação com 2022, o acúmulo era de 1.861 casos. A queda chegou a 24%. E em relação a patrimônio, também apresentam um volume mais baixo desde o início da medição desse indicador em 2011. As queixas recuaram 43% no comparativo com a primeira metade de 2025, caiu de 16.230 para 9.153. A diferença atinge 55% em relação ao primeiro semestre de 2022, ou seja, há 4 anos. O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, ele reforçou que o empenho das polícias exatamente o operacional, o uso de inteligência que permitiram o cumprimento das metas estabelecidas. Ele diz ainda que a redução dos crimes patrimoniais resulta em mais vidas salvas e maior proteção aos bens das pessoas. E daí, né, segundo ainda diz aqui, apesar da diminuição dos dolos, também aumentou o número de... Aquela história que eu já falei, que eu não vou me repetir, já dei a minha opinião, e não vou fazer de novo a redundância, não. Não vou fazer, certo? Eu tenho uma opinião sobre as coisas. Eu sou igual a música de Raul Seixas. Eu sou aquela metamorfose ambulante e eu prefiro não ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu penso, já disse para vocês, aqui existe uma cabeça pensante. Eu não sou militante de nada. Não tenho necessidade de defender causas. Eu já defendi no passado a causa das rádios comunitárias. Hoje não defendo mais porque as rádios estão tudo evoluídas. E nem serei eu para estar defendendo causa de alguém aqui. Eu defendo aquilo que é certo. Aquilo que tem sentido. Aquilo que vai trazer bem para as pessoas. Então não preciso estar aqui levantando bandeiras de ninguém, porque quando eu preciso, ninguém me ajuda. Tá? As pessoas que levantam as bandeiras por aí não chegam nem com 1 centavo para mim. Deu para me entender? Então eu tenho o direito de ter a minha opinião formada. Um senso crítico que ajuda você a pensar. Muitas vezes a gente está sendo Maria vai com as outras, comprando a opinião dos outros, comprando tese dos outros. Tá? Todo homem é um agressor em potencial? Será que eu sou um agressor em potencial? Tu estás enganado. Será que eu, como bombeiro civil, eu sou um agressor em potencial porque eu estou fardado? Tu está enganado. Tá? Então, vamos procurar o que fazer,
Vamos procurar analisar as coisas direitinho. Vamos ocupar a mente com aquilo que presta, para não estar falando coisas que serão prejudiciais para vocês mesmos. Tá bom? Então vamos lá. Pernambuco encerrou. Agora é outro lado da moeda. Terminou a história lá da polícia, não sei o quê, né? Mas agora encerramos o mês de maio com saldo positivo de empregos. Eita, Lele, olha que coisa bonita. 5.894 empregos com carteira assinada. Segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Olha que coisa boa. O resultado foi impulsionado principalmente pelo setor de serviços, que respondeu pela metade das vagas formais criadas nesse período. E daí, vamos continuar, porque hoje a Sapucaí está enorme. Isso aqui a gente já falou. E tem uma coisa aqui, gente, que, vamos dizer assim, né? Preocupa. Presídios do estado têm superlotação até 425% em racionamento de água. Rapaz, a gente que não faz nada com ninguém, nem com uma barata, nem com a muriçoca, sofre com falta d'água. Imagine os coitadinhos, rapaz. Os bichinhos, as vítimas da sociedade, né? Pois é. Aí sabe quem é que está dizendo isso? O Conselho Nacional de Justiça. Ai, meu Deus do céu. E tem uma historinha aí também, né? Que a polícia desarticula um grupo que aplicava golpe do amor. Imagina da onde... Mas, rapaz, agora Deus foi bom. De Igaraçu. Misericórdia, meu Deus do céu. Esse golpe do amor, eu não quero nem me inteirar nesse negócio, eu quero distância. Mas, exatamente, um relatório do Conselho Nacional de Justiça traz dados inéditos sobre as condições de ambiência e infraestrutura prisional no Brasil. Apontou que 7 das 8 unidades prisionais vistoriadas aqui em Pernambuco apresentam superlotação de 425%. Imagine se o CNJ fizesse um balanço sobre os ônibus superlotados. O terminal de integração que fica superlotado nos horários de pico. As filas que se formam, elas são superquilométricas. Eu, graças a Deus, quando eu voltei de Igaraçu na quarta-feira, ainda tinha um lugarzinho para sentar. Porque os ônibus saíam um atrás do outro, vindo para Macaxeira. Mas no terminal da Macaxeira estava lotado, super lotado. E a fila do meu Teixambá estava dando volta. Cadê o ônibus? Aí eu pergunto para você, me desculpem a fala, eu não sei aonde eu vou me enquadrar, tá? Mas é uma fala sensata. Me lembrei agora do professor Gil. Professor Gil, me aguarde, viu? Que eu vou fazer um programa especial aqui com o senhor, viu? Me aguarde. A gente vai falar aqui sobre um monte de coisa. Me diz uma coisa. Nós hoje temos um discurso dito social de que as vítimas da sociedade, né, elas agem de forma, sei lá o quê, mas que eles são julgados, né, injustamente, aquela coisa toda que a gente já conhece, discurso do pessoal, né? E daí, diz aqui assim que foi identificado até racionamento de água, com fornecimento acontecendo em alguns casos por apenas 1h30 por dia, ausência de autos de vistoria do Corpo de Bombeiros nas unidades vistoriadas. E, de acordo com o CNJ, o primeiro mutirão nacional de diagnóstico de habitabilidade do sistema prisional realizou inspeções entre os dias 21 de outubro e novembro do ano passado. E aí foram vistoriadas a Colônia Penal Feminina de Abreu e Lima, a Cadeia Pública de Petrolândia, o Presídio de Salgueiro, Cadeia Pública de Afogados da Engazeira, Tabira, Vitória de Santo Antão, Nazaré da Mata e Carpina. Aí diz aqui que os dados das vistorias, que contou com a participação da Secretaria Nacional de Políticas Penais,
Sabia que tinha essa não. Evidenciou uma pressão de ocupação em parte expressiva das unidades inspecionadas. Das 8 vistoriadas, 7 apresentavam ocupação superior à capacidade projetada. E essa história de superlotação de presídio, desde que eu me entendo por gente que isso acontece. No Aníbal Bruno, sei lá o quê, né, e lavar o trem. Aí aquela história, né? Eu acho que assim, na minha humilde e grosseira opinião, eu acho que os presídios deveriam ser como os hotéis, com cama bonitinho, né, com ar-condicionado em cada cela, com aquelas torneiras do banheiro do shopping que você bota a mão e a água desce, quando você tira a água sai, né, para. É assim que deveriam ser os presídios, né? Aí eu te pergunto agora, os hospitais, as escolas, os outros ambientes públicos, como é que eles estão? E aí eu te pergunto, será que uma pessoa que pratica um ato doloso, não é nem um ato culposo, eu não posso falar a palavra aqui. Como eu já disse, eu faço transmissão também na internet, e se eu falar certas palavras, a minha transmissão cai e eu perco o meu canal. Então, o que acontece? A gente precisa pensar um pouco. Pense 2 vezes antes de praticar um ato doloso. Aí eu vou entrar naquele fator Maria da Penha. Quantas pessoas que tiveram conhecimento da Lei Maria da Penha e quiseram desafiar a legislação? Começa aí. Segundo, porque hoje em dia nós temos tantos jovens envolvidos com, né, os atos ilícitos, né, com a chupetinha? Você viu, com o carro na chupetinha a deputada apanhou. Não tinha nada a ver com a história. Aí o que acontece? A gente precisa analisar os pontos e a gente precisa, com uma, vamos dizer assim, com uma atitude proativa, que é o que está faltando em algumas pessoas, ser mais proativo. Sabe o que é proativo? Proativo é aquela pessoa, não tem nada a ver com cama não, viu? Lá ele. Proativo é aquela pessoa que ela pensa na solução e que, de preferência, ela resolve com uma solução e não com uma crítica. É muito bom você dizer assim, fulano é contra os presídios. Claro que eu sou. Eu sou cidadão de bem. Eu, graças a Deus, eu não parti para o lado errado. Mas hoje, a gente precisa, por exemplo, ter mais pessoas atendendo, principalmente nas comunidades, na questão psicológica. Existem pessoas dentro das periferias, pessoas que estão fragilizadas. Tem gente que mora dentro de uma comunidade, de uma favela, que sofreu violência. Aí, ó como é que o negócio já muda. Eu, por exemplo, eu não tenho vergonha de dizer, o meu pai e a minha mãe, 2 brancos, brigavam todos os dias. Minha mãe dizia, vem, vem, vem. E meu pai ia. Não era para brincar, não. Era para coisa pior. Isso me prejudicou a minha irmã. E não precisa ser preto, né? E aí, o que acontece? As pessoas precisam de um acolhimento real. Quantas mulheres dizem até assim, eu educo meu filho do jeito que eu não fui criado, então eu educo meu filho do jeito que eu fui criada. Meu filho leva uma tapa todo dia para ele aprender a ser gente. Aí me pergunta agora, me responda agora, aliás. Será que está certo você criar uma criança já com atitudes de violência, só porque você foi criada com violência? Tá dando para me entender? São essas coisas que a gente não escuta nos discursos. Por exemplo, eu já tive uma situação que eu contei, inclusive para a palhacinha que estava lá no programa da Vera. Eu disse assim, eu tive que fazer uma terapia de grupo com um grupo de adolescentes que eu cuidava. Vamos parar, vocês estão muito bravos, estão muito revoltados, então pronto, para, senta e vamos conversar. Melhoraram. Então, sabe que a gente precisa, muitas vezes, de ouvir o outro? Tem pessoas que estão tomando remédio, Rivotril, sei lá o que for, mas na verdade elas precisam de um acolhimento. Elas precisam de alguém que a escute. Elas precisam de solução.
não é de estatística. Elas precisam ter um tratamento humanizado. Elas precisam ter uma oportunidade, de repente poder se ocupar num projeto social, conseguir uma oportunidade de trabalho, ocupar sua mente. Eu defendo a psicologia. Eu não defendo a truculência, nem de lado nenhum. Quando você se sente bem, a história é outra. Quando você consegue ver ali com seus próprios olhos, igual a São Tomé, que as coisas estão mudando, a realidade é outra. Então é isso que a gente precisa pensar. É isso que a gente precisa. Nós estamos precisando de gente que traga solução. Discurso de colocar um contra o outro, eu não sou a favor. Nunca fui a favor. Nem você. Tá? Sinceramente, eu sou a favor daquilo que traga solução. Pronto, falei. Bem, gente, vamos fazer uma coisa? Tinha outras notícias aqui para falar. Inclusive, tem uma aqui da Venezuela, né? Que a gente vai colocar aqui já já. E o metrô parou de novo, né? Teve lá a história também aí de Eduardice. Aí Thiago Brenan tá casando com a própria advogada. Já pensou, rapaz? Que estratégia, hein? Pois é. Vamos agora passar para o Brasil. Pois é, virando a página, rapaz, eu vou dizer para você. Olha, fazer jornal no dia do aniversário é bronca, né? Pois é, tem coisa aqui que você se empolga e lá vai o trem, né? Tinha aqui a história também no caso do professor lá em Pojuca, que também não vai dar para falar, mas vamos logo aqui falar sobre a questão da Venezuela. Que é incrível, né? O pessoal já estava meio desgostoso de continuar com as buscas. Se até agora eu falei aqui sobre 2 crianças encontradas, agora foi a vez de um homem. E ele foi resgatado ontem, depois de sobreviver 8 dias nos escombros no prédio na área de desastres na Venezuela. O nome dele é Hernan Gil, de 43 anos. Ele estava no subsolo do shopping Galerias Playa Grande, em Catia-la-Mar, no estado de La Guaira, classificado pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, como uma área vermelha, vamos dizer assim, por ter sido a região mais afetada pelos 2 terremotos consecutivos que atingiram o país no dia de São João. Ele trabalhava como vigilante noturno no centro de compras e estava dentro da sua guarida quando o primeiro tremor aconteceu. Enquanto o prédio caía, a cabine resistiu, exatamente lhe dando proteção dos escombros e criando uma bolsa de ar. Olha o milagre, né, rapaz? Que coisa. Rapaz, graças a Deus, né? Realmente o homem nasceu de novo. A sua esposa, ela acompanhou de perto a operação de resgate e disse à Associated Press que passou dias em desespero antes de saber que os socorristas haviam entrado em contato. E ela diz assim: quando soube que ele estava vivo, vi um raio de luz na escuridão. O casal tem 2 filhos. Ai, que coisa boa, rapaz, saber que eu vou passar meu aniversário pelo menos com uma boa notícia, sabendo que mais uma pessoa sobreviveu a um caso desse. Eu não sei porquê, eu estou falando, quando eu falo sobre a questão de polícia, quando eu falo da Venezuela, os meus vídeos não são distribuídos. Que coisa de doida, né? Pois é, mas a notícia ela tem que ser dada. E diz aqui, uma equipe da Cruz Vermelha lá na Costa Rica fez, né, a avaliação de sinais vitais, esclareceu o contato com o homem no domingo. A operação de resgate dele começou na segunda, 29, e contou com equipes da Venezuela, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México e Chile. Eles escavaram por mais de 3 dias para exatamente poder tirá-lo de lá, ao mesmo tempo em que forneciam água e ar por meio de sondas e de uma mangueira. Na última fase da operação, quase 30 pessoas trabalhavam sem descanso no estacionamento do edifício para retirar os escombros, enquanto 2 socorristas cavavam um túnel de 3 metros.
Rapaz, graças a Deus, né? Pelo menos uma notícia boa para não me estressar, por favor, né? Pois é. Como eu já disse, eu estou lançando a enquete. Você prefere o Paulo Xavier palhaço ou o Paulo Xavier sério? Eu, sinceramente, eu prefiro o palhaço. Me perdoe, viu? Pois é, rapaz. Tem a história ainda do Tarifaço, né? A novelinha aqui, o Tititi. Tititi. É, Trump pro Lula, né, companheiro? Aí diz aqui, a história do Tarifaço. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou que o Brasil e o representante do Escritório de Comércio dos Estados Unidos reconhecem que será preciso mais tempo para detalhar propostas e aproximar posições. Márcio Elias Rosa afirmou que teve a quinta conversa de alto nível sobre a taxação dos Estados Unidos, cujo prazo da defesa brasileira vence no dia 15. O ministro esteve acompanhado das equipes do Ministério das Relações Exteriores e da assessoria especial do presidente da República. E ainda foi informado que o objetivo é construir uma solução de consenso, mas do jeito que tá, meu bem, aí fica complicado, né? Trump, não se meta com meu país, Trump. Aí depois vai pro G7 pedir arrego a Macron. Pode uma coisa dessa, rapaz. Oh, meu Deus amado. Vem cá, papai. Passa lá em casa, Jesus. Ai, meu Deus. A cada reunião, o Brasil avança um pouco mais. Mas o tempo está trabalhando contra. Aí diz aqui o ministro, né, o representante aqui do Brasil. Nós estamos separando item por item e debatendo, ressaltando que o presidente Lula repete sempre para que os ministros não saiam da mesa de negociação. Pois é, né, criatura? Aí o negócio fica complicado, né? Fica muito complicado. E, Jesus amado, eita, meu Deus do céu. Tem um negocinho aqui, viu, que já que nós falamos aqui, né, sobre redução de doulos, tem aqui um negocinho que aí já vem de Brasília. Em menos de 2 meses, o início das operações do Programa Brasil contra o CO, né, contra os doulos, vamos falar assim, apreensões e bloqueio de bens ativos financeiros já somam 3 bilhões de reais em prejuízos de organizações. Tá dando para me entender, né? Aquela historinha lá do VV, do CCCC, assim vai, né? Porque se eu falar, pronto, aí o negócio fica perigoso para mim. De acordo com nota divulgada pelo Ministério da Justiça, entre 12 de maio e 1º de julho, ou seja, anteontem, como diria a vovó, as operações realizadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública já resultaram na apreensão de 134 toneladas de entorpecentes, 2.159 brinquedinhos que fazem pá, né? E 31.418 munições. Outros bens apreendidos, como imóveis e veículos, chegam a até 723 milhões de reais, além do bloqueio de 324 milhões de reais. Vamos dizer, né? Vamos arredondar 325 em ativos financeiros. E também foram destruídos 93.667 pés de cannabis. Pois é, não, para aqui, ó. Isso aqui poderia ser muito bem ser levado para o pessoal das cannabis, né? Para fazer o remédio lá para o menino, né? E ainda diz aqui, olha, o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, disse o seguinte: estamos atacando não apenas quem executa as ações, mas principalmente as estruturas financeiras, logísticas e patrimoniais que sustentam estas organizações. Ao todo, né, estão aí detidas 16.855 pessoas à margem da sociedade, né, as vítimas da sociedade, em operações que mobilizaram 17.175 agentes de segurança pública no Brasil todo. Cada prisão, cada apreensão, cada bem confiscado e cada ativo bloqueado representa menos capacidade operacional e mais segurança para a população. Que bom, né? Continue assim. Vamos levar a sério esse negócio, porque
hoje em dia, eu posso dizer isso porque, por exemplo, aconteceu o caso aqui em Casa Amarela que a mulher não tinha nada a ver e acabou sendo atingida. Fazer o quê, né? Pois é. E tem uma outra aqui que eu vou fechar, né? Praticamente, deixa eu ver aqui como é que tá o meu tempo. Pois é, eu vou ter que fechar mesmo aqui, porque eu ainda vou entrar no futebol, aliás, nos nossos clubes. Hoje em dia, eu espero que seja verdade isso aqui que eu vou trazer para vocês. Mas olha só, a preocupação com a privacidade e a segurança se consolidou como o principal motivo para evitar que crianças e adolescentes tenham um telefone celular. Isso é o resultado de um módulo temático sobre tecnologia da informação e comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que foi divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No ano passado, a proporção de crianças de 10 a 13 anos que tinham o aparelho caiu pela primeira vez. Desde que a pesquisa começou a ser feita em 2016, ou seja, há 10 anos, o IBGE identificou 55% dos brasileiros nessa faixa de idade que tinham um aparelho celular. Vamos dizer assim, é uma diminuição de 1,5 ponto percentual na comparação com 2024. A principal explicação para essa queda pode estar entre aqueles que ainda não têm um aparelho. O motivo mais alegado foi a preocupação com a privacidade e a segurança, indicada por 32% dos responsáveis pelas crianças. 7 pontos percentuais a mais do que 2024. A série histórica mostra ainda que essa proporção quase dobrou em 2022. E ainda diz aqui o analista do IBGE, Gustavo Fontes, ele diz que ainda o grupo de 10 a 13 anos, né, literalmente já na última fase da infância, já beirando a adolescência, a partir dos 12 anos a criança já se torna adolescente. Você sabia disso? Pois é, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz isso. Foi o único que registrou queda na posse do celular. Nas outras faixas etárias, o crescimento se manteve, fazendo com que esse uso alcançasse apenas 89% da população em geral. Então aí, e aí, tu deixa teu menino com o celular? Pois é, né? A preocupação é com a segurança e a privacidade. De repente o menino vai estar lá naquela historinha. Quem lembra, né, da historinha da Momô, né? Rapaz, um monte de criança aí fazendo coisa errada, tudo orientado pela Momô, né? Quem lembra disso? Pois é. Então, vamos agora falar sobre os nossos clubes, porque estamos terminando já o programa. Pois é, e como estão o Náutico Esporte Santa Cruz, né? Não tenho nem para falar da Copa, mas a gente já falou sobre a bola, então pronto, tá tudo certo. Ai, Jesus Cristo, sei não, viu? Vamos descer aqui, vamos para o submundo do site. Os esportes ficam lá embaixo. Desculpa, gente, chorei tanto que agora ficou aqui no nariz. De volta ao esporte, Delpozo tem primeiro contato com o elenco e inicia os treinos. E vamos ver aqui, né? Bom, isso aqui a gente já falou, já repercutiu, já tinha tudo que fazer. Fabinho destaca desafios na Série C e cobra a postura ofensiva do Santa Cruz. A CBF muda o horário do jogo, né, que vai acontecer aí do Santa Cruz com Ituano, né, por conta aí do jogo do Brasil no domingo. O Náutico ganha reforço do artilheiro da Série D para a sequência da temporada. A contratação de Jean Carlos, que retorna ao clube após passagem marcante. Então aí são as manchetes dos nossos clubes nesta sexta. E aí, gente, fechamos o noticiário. Agora vamos para a nossa rodinha, né? Por favor. Pois é, eu vou dizer para vocês, né, hoje eu preciso trazer uma coisa, né, que me traga um ar a mais. Afinal de contas, aniversário hoje é uma vitória, né? Eu quero falar com vocês sobre superação. E eu separei aqui uma mensagem que diz assim: a vida é feita de desafios
que pedem coragem, resiliência e fé. Uma mensagem de superação pode ser inspiração necessária para transformar dificuldades em aprendizados, enquanto a gratidão nos ajuda a valorizar cada conquista. Assim, a jornada se torna mais leve, fortalecendo o coração e iluminando novas possibilidades. Eu resumi aqui nessa mensagem a minha vida atual, neste momento, 2025 para 26. E como eu já falei várias vezes e já disse que eu vou ser realmente redundante em dizer muito obrigado. Obrigado, Vera Maria. E eu quero me colocar aqui a fazer o máximo possível pela Rádio Igaraçu. Eu vesti a camisa, estou vestindo a camisa da Rádio Igaraçu. Porque uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, né, sobre inclusive aquela história da água mineral, eu quero que essa água mineral, ela se multiplique. Que nós possamos ter grandes coisas. Isso eu estou me esforçando. Porque eu vou dizer para você, por que eu disse assim, né? Aniversário hoje é uma vitória, porque nós estamos vendo aí pessoal sofrendo com bala perdida, com violência, com sei lá o que for. Mas e nós, inclusive eu, né? Sobrevivi. Eu digo até brincando, tem a música do sobreviver, eu digo assim, eu digo sobrevivi me virando, sobrevivi apanhando, sobrevivi me lascando. E assim a gente sobrevive. Quantas pessoas que se perderam na Covid-19, quantas pessoas que se perderam em coisas, das chuvas ou outra coisa mais, e eu estou aqui ainda. Então hoje, celebrar um aniversário é uma vitória. E a gente precisa se superar. Eu disse ontem para o meu primo, e digo para as outras pessoas porque eu estou vivendo isso. Supere. Levante a cabeça. Sabe aquela música das antigas que diz assim, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? Essa música é a mais certa do mundo. Não se prenda a passado ruim. Não se prenda a coisas que estão lhe machucando. São essas coisinhas aqui que eu estou vivendo, que eu estou praticando. Eu estou olhando para frente. Quando eu vejo que eu cheguei aqui, 47 anos de vida, eu olho para o passado e digo assim, cara, eu sou a música de Raul Seixas. A música foi feita para mim. Eu sou essa metamorfose ambulante. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu vi tanta coisa acontecer e estou vendo. A sociedade se transformou. E eu sou testemunha ocular disso. Já pensou? Hoje eu sou coroa. Daqui a pouco eu vou estar chegando, quem sabe, né? Na idade da Vera. E assim vai. A gente vive numa estrada. E nessa estrada, cada quilômetro rodado se chama mais um ano de vida. Então, isso eu estou colocando em prática e digo para você, hoje eu vou ter que estourar o horário um pouquinho. Mas, em compensação, eu vou dizer para você, plante coisas boas. Para semear lá na frente coisas melhores. É isso que eu estou colocando em prática. E sempre exerça a gratidão, a resiliência e o discernimento, que é o mais importante. Pois é, né? Chorei no começo para não chorar no final, graças a Deus. Eita, lele! E agora, até segunda-feira. Obrigado pelo seu carinho. Hoje não é um dia especial para mim, porque chegar em 47 não é para qualquer um, é só para os fortes, viu? Meu filho, eu digo aos meus primos, né? Vocês vão botar areia na minha cara, viu? Então, gente, obrigado pelo carinho. Obrigado por ter passado meu aniversário com vocês. E daí aquela história, né? Quando o programa terminar, eu já estarei com 47 anos no rádio. Olha que coisa boa. Pois é, meus amores. Obrigado pelo carinho. E segunda-feira, na permissão de Papai do Céu, a gente volta.